Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Pai, pelo pastor Gilson estar aqui mais uma vez conosco. Eu digo mais uma vez no sentido de trazer a palavra, porque com certeza ele tem estado várias vezes aqui na sala, assim como os demais pastores e também todos esses amados irmãos. Nós queremos pedir, Pai, mais uma vez que o Senhor unja os seus lábios com o poder do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor, ó Pai, traga à sua mente as palavras que ele precisa falar. Pai querido, que o Senhor também use a cada um de nós, dando-nos, ó Pai, audição espiritual para poder ouvir, ó Pai, a mensagem e assentar em nosso coração e dar a direção que precisamos. Pai querido, por favor, que a tua presença, a presença do teu Santo Espírito, continue conosco nesse momento também, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Senhor. Pastor Gilson, só falando aqui, o pessoal dessa sala aqui, sempre às vezes, tem gente que não consegue entrar e vai lá para o YouTube, nós temos aí um grupo muito bom de pessoas já no nosso YouTube lá, tá bom? Só para você ter uma ideia aqui, pastor Gilson, ó, nós já estamos, olha, com quase 6.000 pessoas linkado lá no YouTube, com mais 1.000 pessoas aqui no Zoom, nós estamos falando aí quase para 7.000, ou melhor, pessoas não, viu, pastor? Aparelhos. Se você for olhar na janelinha do Zoom, por exemplo, a Creuza e o Araújo ali, ó, tá ela e o esposo, tá vendo? E assim você vai vendo várias pessoas que tem vários, tem grupos, né? Tem grupos aí, então um grupo, graças a Deus, está aí conosco, né? E Deus tem sido honrado, pastor. E você pregou aí outro dia aí também, Deus usou poderosamente. E, pastor, o senhor é evangelista, né, da UCOB, não é isso? Isso. Eu estou falando isso, pastor, porque, como eu disse que tem gente lá no YouTube, aqui no Zoom muda, tem várias pessoas, tanto no YouTube no Zoom, que vai entrando, né? E vê, às vezes, a primeira vez, né? Então, às vezes é bom de falar. Se eu quiser falar um pouquinho aí, um minutinho do senhor aí, fique à vontade, pastor. Então, queridos, primeiramente, uma boa madrugada para alguns, já amanhecendo em outros lugares, bom dia a todos, né? É um prazer enorme, de fato, estar aqui, porque não é só um ambiente espiritual, né? É um ambiente onde se transcende entre a espiritualidade, o amor mútuo, a amizade de pessoas, de irmãos, isso é maravilhoso. O carinho das pessoas nessa sala, o amor, o momento da pipoca lá, eu vou falar para vocês, hein? Meu Jesus amado, olha, pipoca não alimenta muito não, mas mas essa pipoca aqui é fantástica, né? Quando o povo ali, que alegria, né? Isso vai trazendo essa liga, né? Esse carinho aí. Eu olho aqui, por exemplo, né? E vou vendo aí, você já mencionou agora há pouco, os vários pastores, né? Pastores aí, professor nosso de teologia, pastor Luiz Gondim, né? Amigos do seminário aí, SEMEI, que da outra vez acho que ele não estava com a gente aqui, que eu preguei. E por aí vai os demais, outros que a gente conhece. Estou devendo o pastor Everaldo aí lá, pregação lá no Capão Redondo, né? Mas eu olhei agora há pouco aqui e vi um pastor que foi meu presidente lá em Rondônia, né? Pastor Abdoral, que coisa boa, que legal. A gente voltar e se encontrar num ambiente espiritual, um ambiente de oração, um ambiente pela busca de Deus. E aí outros irmãos, eu vi Márcia passando a lição, Márcia Laiane aí, passando a lição aí. Eu estive com Márcia lá, eu era teologando lá na igreja de Urbis 3, em Santo Antônio de Jesus. Lembra, Márcia? Lembra nada, você é muito novinha. E aí fizemos um programa de um sábado inteiro lá em Márcia cantando e eu pregando, e foi lá eu conheci Márcia Laiane, de vez em quando também está lá na vigília, terça-feira, né, lá do MASC, lá juntos, né? E que maravilha, né? Que maravilha. Eu vejo aqui na minha tela que alguns, parece que alguns na minha tela, eles têm cadeira cativa, né? Ó, o Leandro e a Chayane. Cadê a Chayane, Leandro? Chayane está dormindo, é? Da outra vez eu usei vocês como exemplo aqui no sermão, né? Mas eu vejo que vocês estão aqui também. Deixa eu ver quem é que acabou de aparecer aqui agorinha, que da outra vez eu mencionei. São pessoas queridas, né? Pessoas queridas. Eu, irmãos amados, estou aqui junto com o pastor Wagner, né? Ontem à noite conversamos bastante pelo telefone. O pastor Wagner está aqui com a gente, está aí acompanhando aí.
Essa semana, pela graça de Deus, aí acredito que ele já vai colocar a carinha dele de volta aí, né? Também, acredito que alguns estão com saudade dele também, né? Esse movimento aí, eu confesso a vocês que eu quase não orei pelo pastor Wagner. Eu falava com ele brincando ontem, falei, rapaz, olha, se teve alguém que eu não me preocupei de orar, foi o pastor Wagner, negócio de Covid, porque o tanto de gente orando por ele, eu falei, deixa o Senhor, Deus, toca lá que... Eu brincava com ele ontem, né? Falei, Senhor, esse homem é igual o Dorcas. Se ele morrer, nós temos que orar para ele ressuscitar. Não pode, não, meu Deus. Não deixa, não. Claro, né, irmãos? Nada aqui desmerecendo uma oração e outra por outros, nem exaltando o ser humano. Era mais uma brincadeira que a gente fazia ontem. Mas ele sabe da relevância que ele tem para Deus, mas que cada um de nós aqui temos para Deus, né? Nesse movimento de oração, né? E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Wagner, por toda essa equipe. Eu, inclusive, recebo todo dia 2 links. Eu recebo 2 convites, recebo 2 links, e eu nem peço para um parar, porque eu acho tão relevante esse contato, né? Vai passando aí, vai. O pastor Wagner me manda dali, a Conceição me manda também, e eu digo, está tudo certo. Eu prefiro receber de 2 do que de nenhum, né? E vou recebendo e fico feliz de ver o movimento, essa equipe, né? As pessoas envolvidas, as pessoas agora no YouTube. Um abraço para todos que estão no YouTube aí, que vão entrando ao longo do programa, vai começando e vai entrando de 5 mil, pula para 6 mil, daqui a pouco já está quase em 7, e aparelhos, e a coisa vai avançando, avançando. Deus seja louvado por esse movimento, né, que nós estamos vivendo. Então, eu falo aqui de Brasília, e aqui, moro aqui em Brasília já há quase 2 anos, 1 ano e meio. Estávamos em São Paulo também, lá na Associação Paulista Leste, e aí na quinquenal, então, da UCOB, fomos convidados, nomeados aqui para mordomia cristã e evangelismo também, né? Depois de um tempo, me deram também aí a área da saúde para cuidar, e eu acho que eu estou cuidando mais da minha saúde do que da igreja, com medo do Covid, então estamos aí correndo todo dia. Não sei se vocês perceberam, da última vez para agora, parece que eu estou mais escurinho, mas é o sol mesmo. Eu saio, tem dia que eu saio para correr às 2 da tarde, após o almoço, e o sol na cabeça e vitamina, e eu imagino que eu estou bem, né? Que eu estou bem. Então, a gente tem que se cuidar também, né? Mas é isso, amados. Vamos para a Bíblia. Mando, então, o nosso abraço aí para os demais pastores amigos. Não dá para mencionar todos, mas a gente conhece aí a maioria dos que estão aí. E, além deles, nossos irmãos, irmãs, casais. Estou aqui vendo aqui a Auriteres e a Graça, aqui, ó, os 2 sentadinhos ali, lado a lado, ombro a ombro, quase se empurrando ali, né? Isso é muito bom. Irmã Valdenice aí assistindo concentrada, a mãozinha assim, né? Aqui, né? A Jane aí assim, ó, ali na cozinha já, né? É só terminar aqui que ela já começa a bater o bolo e já vai ali para já no cabo do arado, como se diz, né? Que coisa boa. A Creuza e o Araújo aí também, né? Creuza e Araújo aí, ó, juntinhos ali, cruzinho aí todo mundo. Vamos para a palavra de Deus, nesse ambiente de amizade, de amor, de alegria, nessa manhã de uma segunda-feira, onde ainda temos de nós diante de nós desafios grandes, orando aí por pessoas assim, lutadas, por pessoas entubadas, por pessoas, né, ansiosas com essa questão dessa doença, mas nós temos uma causa muito maior do que tudo isso. Nós temos um sonho a olharmos para frente que resolve tudo isso. Então, nós estamos aqui em oração, pela busca do Espírito de Deus. E vamos para Atos, capítulo 1. Eu não sei se está autorizado para mim, acho que está, compartilhar com vocês aí uma tela. Nós temos 3 telas, e eu já começo com essa frase, essa citação aqui de Winston Churchill, que diz: quanto mais longe você conseguir olhar para trás, mas longe poderá olhar para frente. Então, por que eu menciono essa frase de Winston Churchill no início dessa meditação? Exatamente pelo fato de que nós precisamos, de vez em quando, olhar para trás, né? Olhar para a palavra de Deus, e nesse contexto nosso aqui, olhar para a igreja que começou. Então, Atos capítulo 1, para mim, tem uma relevância muito grande. Olhamos para trás, e então podemos ter aqui um vislumbre ou lições poderosas do que aconteceu, de como foi, o que fizeram, para que nós agora possamos, de onde nós estamos, olhar para frente e entender que muito do que foi feito no passado
como disciplinas espirituais, como atitudes espirituais, como conselhos de Deus, é exatamente o que nós precisamos fazer agora para que, assim como eles no passado alcançaram um êxito, um poder e uma força ainda não vista em todos os tempos, nós que sobre nós temos a promessa de que vamos viver uma experiência ainda mais poderosa, ainda mais forte, precisamos então dar atenção. Por isso, então, Atos capítulo 1 para mim é muito especial. Acredito que aqui alguns vão lembrar, Semei, Queimar Moreira, são alguns contemporâneos meus aí na faculdade, né? Eu não me lembro, não sei agora qual era a aula de Atos dos Apóstolos, não, é claro, aula de Atos dos Apóstolos que eu tive com o pastor, eu acho que vocês também tiveram com o pastor Leonardo Nunes, né? E uma frase que ele disse, que gravou, que entrou na minha mente, assim, eu anotei, nunca mais esqueci, né? Não sei se vocês vão lembrar. Ele dizia assim: a pregação do evangelho no poder do Espírito Santo derruba todas as barreiras e vai até a última fronteira, que é o medo da morte. E é o que eu internalizei, entendi essa frase. Olha só, a pregação do evangelho no poder do Espírito Santo. Então, somente no poder do Espírito Santo é que essa pregação consegue avançar além daquilo que diante de nós está. A pregação do evangelho no poder do Espírito Santo derruba todas as barreiras. As barreiras, a barreira geográfica, a barreira linguística. Atos é prova disso. E aí podemos olhar para o nosso mundo agora e entender aí uma barreira. Ó, quando eu faço assim, vocês já vão imaginando o que eu estou falando. Ó, janela 1040, aquele quadradinho lá que parece quase que impenetrável. A pregação do evangelho no poder do Espírito Santo derruba todas as barreiras e vai até a última fronteira, porque a última fronteira da pregação é quando a minha vida é ameaçada. Então eu sou motivado a pregar, eu vou. Agora, quando começam as ameaças para a minha vida, a tendência é recuar, a tendência é dar um passo atrás, a tendência é diminuir a marcha. Porque imagina você agora dando um estudo bíblico para uma família e de repente é ameaçado pelo chefe da família que se você continuar esse estudo bíblico, você vai sofrer danos. Talvez você não pararia, talvez você iria dar um jeito de fazer esse estudo bíblico escondido. Mas quantos iriam tremer e falar, não posso mais avançar, não posso mais pregar, porque agora eu estou sendo ameaçado, a vida da minha família está em jogo. Então, quando nós vamos para o livro de Atos, a partir do capítulo 1, nós temos algo muito especial, que o que eles receberam foi um poder tão especial que derrubou todas as barreiras e até a última fronteira, o medo da morte. E agora discípulos que corriam quando viam um demônio como o gadareno, né, o endemoniado gadareno, eles corriam de medo. Homens que, como Pedro, negou a Cristo, e em outras situações também temeram, tanto quanto os demais que fugiram ali após o Getsemane, após a oração, quando a turba veio, eles fugiram. Esses homens agora, cheios do Espírito Santo, amados, eles é como se eles estivessem procurando uma briga no contexto assim, né, procurando um enfrentamento para testemunhar. E agora tinham em si a clareza, a certeza de que era um alto privilégio sofrer pela causa da cruz de Cristo. Era um alto privilégio padecer pela glória de Cristo. Paulo e Silas, Atos capítulo 16, estão presos na cadeia por estarem pregando. Agora, como é que pode, à meia-noite, presos na cadeia, depois de terem levado uma surra? Seus corpos foram cortados pelas chibatadas. Só que a Bíblia diz que eles estavam fazendo duas coisas, orando e cantando. Como é que pode uma coisa? Isso não é coisa de gente normal, meus irmãos. Não é coisa de gente normal. Gente normal não faz isso. Primeiro que gente normal não apanha por qualquer coisa. Primeiro que gente normal, se ela apanhar, ela revida. Agora, apanhar por pregar o evangelho, ir para a cadeia, e agora, em vez de chegar na cadeia, lamentar, chorar, deitar ou dormir, descansar, não. Um ora, o outro canta, o outro ora, e daqui a pouco todos os presos estão ouvindo as orações e os louvores. E aí é onde acontece o terremoto e sacode tudo, e quebra a cadeia, e pipoca tudo. E ali vocês têm a conversão do carcereiro. Entende essa mensagem?
A pregação do evangelho no poder do Espírito Santo destrói tudo. Por isso que aqui em Atos capítulo 1 nós vamos ter aqui a promessa do Espírito Santo vindo com uma palavrinha chamada poder. Essa palavra poder aqui é diferente do poder que eu recebo quando Deus me converte. Porque lá em João capítulo 1, verso 12, lá diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra poder lá é a palavra exousia, direito pela escolha que fez em grego. A palavra que significa que você agora recebeu a salvação porque escolheu Jesus, porque aceitou a Jesus, você agora é filho de Deus, recebeu o poder, o direito de ser chamado filho de Deus. Só que agora a gente tem aqui de novo a palavra poder, embora a gente eu vou chegar nela logo mais, mas essa palavra aqui é dynamis, essa palavra aqui significa capacidade de executar, poderio, força. Quando eu olho para essa palavra aqui, comparado com aquela palavra de lá, eu percebo que Atos capítulo 1, nós temos aí praticamente 3 duplicações. Nós temos 2 promessas, nós temos 2 batismos e nós temos 2 configurações de poder, comparando João capítulo 1, verso 12, embora aqui apareça só um poder. Mas aqui é exatamente esse. É o poder para executar a obra de Deus, acompanhado pelo Espírito Santo, acompanhado pela força espiritual. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso aqui na missiologia nós chamamos de encontros de poder. É quando o milagre acontece para testemunho de quem precisa saber de Deus, de quem precisa ser convencido de que Deus é maior do que o Deus que ele seguia. Encontros de poder. Por isso que os discípulos, quando viveram essa experiência após o Pentecostes, vocês percebiam que constantemente milagres aconteciam. Era gente que era curado, era a casa que tremia enquanto oravam, era demônio que era expulso, e era gente que era transladado, saía daqui, aparecia ali, e coisas como o terremoto lá com o carcereiro. Então, esses encontros de poder nada mais era do que a presença viva da pessoa do Espírito Santo com essa igreja. Isso é tremendo demais. Agora, como é que nós nos comportamos diante dessa perspectiva de olhar para trás e ver essa igreja altamente, numa performance altamente poderosa, e olhamos para nós e percebemos que em nós, nos nossos dias, e agora eu não falo da minha vida particular, eu falo da minha vida como um todo, uma igreja, e percebo então agora que existe sim milagres, existe cura, existe poder, mas não daquela forma. Só que agora eu sou convidado a olhar para o Espírito de Profecia. Olha só, eu tenho nas minhas mãos aqui, está na minha mesa aqui, ó, esse livro, Evangelismo. Se eu vou lá na última página ou nas últimas páginas desse livro, irmãos, é tremendo demais. Aqui a promessa é muito clara que vai ser maior, o poder vai ser maior. O poder vai ser maior. Os milagres serão maiores, o testemunho vai ser maior. Então, eu queria que você se encontrasse comigo agora nesse dilema. Olhar para trás e ver a força de como isso começou, olhar para nós e perceber que nós precisamos entender que existe uma necessidade gritante na nossa experiência com o nosso Deus, e olhar para o futuro, e esse futuro, irmãos, eu posso dizer que já não é mais futuro, é presente. E quem crê nisso diz amém. Amém. Pela fé, eu estou ouvindo seu amém aqui, eu já estou vendo alguns dizendo amém de mão levantada. Esse futuro já chegou, que nós vamos viver uma experiência espiritual, um Pentecoste, uma força poderosa desses dias que vai deixar no retrovisor esse passado dessa igreja gloriosa, poderosa. Irmãos, eu não vou ler esse texto com vocês aqui, mas eu vou ler um outro. Eu vou compartilhar com vocês esse texto aqui que estava na tela. Agora, mais um clique. Então, eu estou falando com vocês dessa igreja do passado, mas para nós aplicarmos a nossa realidade de vida hoje. Esses homens reunidos, como nós aqui numa sala muito grande agora, lá era 120, aqui Deus, louvado seja o Senhor, que já
de 10 mil para frente e tantos outros mil, contando agora pessoas. Louvamos a Deus por isso, mas unânimes, unidos no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, com a mesma vontade, com o mesmo desejo. Então, essa imagem me faz olhar para esses homens de mãos dadas, clamando, e visualizar a presença do Espírito Santo descendo, fazendo parte do movimento. Agora, olha esse texto aqui do Espírito de Profecia. Olha isso aqui. Olha esse texto aqui. Irmãos, isso é muito forte. Esse texto é muito especial. Olha só. Quando a mensagem do terceiro anjo sair em alta voz. Vocês sabem que essa mensagem do terceiro anjo, ele vai dizer a mensagem de justificação pela fé. Olha que coisa tremenda. Primeiro, segundo anjo, terceiro anjo é a mensagem muito mais forte a ser dada nos dias de agora. É só você ler Apocalipse capítulo 18, 1. Eu vi um outro anjo voando pelo meio do céu, com grande brilho e autoridade que circundava toda a terra. Irmãos, ali, Ellen White diz, Apocalipse 18, verso 1, é a igreja cheia do batismo do Espírito Santo. É a igreja adventista do sétimo dia, na chuva serôdia. Ninguém vai resistir a esse poder, essa força. Por isso é agora que a profecia diz que é um brilho que toma todo o planeta, toda a terra. E olha agora essa citação aqui. Quando a mensagem do terceiro anjo sair em alta voz e toda a terra for iluminada com a sua glória, o Espírito Santo será derramado sobre o povo de Deus. Uau, que coisa tremenda! A receita da glória, olha isso aqui, irmãos, a receita da glória tem se acumulado para este trabalho final da mensagem do terceiro anjo. Agora olha a parte final desse texto. Das orações que subiram para o cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo, nenhuma foi perdida, bendito seja Deus. Eu quero ver, cadê o amém desse povo no YouTube aí? Eu gosto de ir lá no YouTube, que eu vejo eles, eu coloco aqui e eu vou vendo eles falando amém, 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 que vira um negócio devastador, assim, né? Isso é tremendo demais, irmãos. Eu vejo mãos levantadas aqui no Zoom. Nenhuma oração pedindo o batismo do Espírito Santo foi perdida, pastor Wagner. Louvado seja Deus. Nenhuma oração foi perdida, irmãos. Deus é poderoso. Olha agora o final desse texto. Cada oração está se acumulando, pronta para transbordar e derramar um dilúvio curador de influência celestial e luz acumulada em todo o mundo. Bendito seja o nosso Deus. Isso é poderoso, isso é maravilhoso, irmãos. O que você me diz, hein? Amém. Irmãos, nenhuma oração deixará de ser atendida. Nenhuma oração deixará de ser atendida. E agora, essas orações estão sendo acumuladas toda vez que você orar, pedindo o batismo do Espírito Santo. Existe um lugar, existe eu não sei dizer se é um livro, imagino eu, um livro grosso, vamos pensar assim, né, como se fosse esse meu comentário bíblico aqui. Imagina um livrão lá no céu e Deus anotando, e mais uma oração, e anotando. Vai chegar uma hora que o livro vai ser completo. Vai chegar uma hora que essas orações estarão agora acumuladas. E aí, meus irmãos, quando encher a medida, vem, bendito Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Irmãos, Deus não patrocina o fracasso. Eu sou um pastor muito feliz, pastores. Eu sei que você também é. Sabe por quê? Porque nós somos pastores nessa geração. É uma grande responsabilidade. Mas, irmãos queridos, nós somos os pastores, nós somos a igreja, as irmãs, os jovens, as mulheres, os homens. Nós somos a igreja
que vai receber o transbordar. Está enchendo, as orações estão se enchendo, Deus está acumulando e logo, logo o Senhor vai derramar. Quando Jesus derramar sobre essa igreja o batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia, irmãos, aí ninguém segura. Nós vamos deixar Atos capítulo 1 de lado e vamos viver o Atos capítulo 29. Vamos escrever o último livro de Atos com o poder, com os milagres, com curas, com a força excomunal, uma força nunca vista, nunca sentida, nunca presenciada. É o que está prometido para nós, está aqui no Espírito de Profecia, está na Bíblia, está na Palavra de Deus, está aqui, está aqui. Não podemos desistir disso, não podemos tirar nosso coração disso, não podemos, irmãos, está aqui, está aqui. Olha aqui, aqui, ó, vou ler para vocês, ó. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro, a fim de proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, doentes serão curados, sinais e maravilhas seguirão os crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo até descer fogo do céu à vista dos homens, habitantes da terra. Só que aqui diz assim, irmãos, o derramamento do Espírito Santo no dia dos apóstolos foi a chuva temporã e gloriosos foram os resultados. Aí diz, está aqui, ó, página 701 do livro Evangelismo, o capítulo é a mensagem triunfante, e diz assim, a chuva serôdia, porém, será mais abundante. Oh, glória! Deus seja louvado, Deus seja louvado. Então, meu irmão, não desiste disso aqui não, meu amigo. Aqui é a sala de treinamento, não desiste não. Que Deus segure a sua fé. Vem comigo para Atos 1, para a gente ir para o nosso caminho na palavra de Deus. Vocês sabem que quem escreveu o livro de Atos foi o evangelista e médico Lucas, né? E ele é o mesmo que escreveu o Evangelho, então ele escreve... É como se fosse um livro só, parte 1, parte 2, ok? Ele escreve para a mesma pessoa, primariamente, mas obviamente para todos os cristãos. E é interessante que é como se ele tivesse parado um vídeo, depois de outras horas, você precisa agora voltar a continuar assistindo o vídeo, e você então agora vai lá e clica, e em vez de você continuar de onde parou, você volta um pouquinho para você se situar de onde você estava. Assim é a maneira que Lucas começa o livro de Atos. E ele, então, ele vem descrevendo para quem escreve, verso 1, ele diz, então, olha, escrevi o primeiro livro, Teófilo, relatando as coisas de Jesus, que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos seus apóstolos, que escolhera, fora elevado às alturas. Aqui é onde ele volta, porque se você for lá no final, no capítulo 24 de Lucas, você vai ver que ele fala de Jesus subindo, abençoando os discípulos, dando a eles a promessa, pedindo para eles ficarem em Jerusalém, esperarem a promessa do Pai. Aí aqui ele diz, verso 3, a estes, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Então aqui ele volta de onde parou no final do último capítulo do Evangelho de Lucas. A este, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando com eles coisas concernentes ao reino de Deus. O verso 4, então, traz já algo muito especial, porque o verso 4 agora começa as últimas palavras de Jesus para estes homens. E eu sei que você já aprendeu um verso que diz assim, a primeira impressão é aqui, isso, é aqui fica. Mas eu aprendi algo a mais do que isso. A primeira impressão é a que fica, mas a última é a que permanece. Grava aí essa continuidade agora aí. Se a primeira impressão é a que fica, a última impressão é a que permanece.
Então, normalmente, se dá mais valor à última impressão do que à primeira, porque a tendência da última suplantar a primeira. Se eu perguntasse para você por que Deus exigiu que Abraão fosse sacrificar Isaac no Monte Moriá? Ah, pastor, estava provando a fé. Sim, estava provando. Por quê? Porque Abraão receberia o título de pai da fé, mas como um pai da fé tão fraco na fé, onde por 2 vezes disse que a mulher era irmã, com medo de perdê-la, e por uma outra vez, agora mais grave, aceita ter um filho da promessa com a concubina, com a serva de Agar. Então, o próprio Satanás requereu de Deus que Abraão não pudesse ter o título de pai da fé com os fracassos que acumulara na sua carreira. Preste atenção, irmão querido, porque eu posso estar pregando nessa manhã para alguém que tem fracassos acumulados na história, fracassos acumulados na carreira, como Abraão. Aí você vem então agora e diz, mas por que então o teste? Ah, agora sim. Quando Deus pede para Abraão, Abraão, me dá seu filho, seu único filho, a quem tu amas, olha como é que Deus trabalha o pedido para Abraão. Abraão, me dá seu filho, teu único filho, a quem tu amas, e me oferece em sacrifício. Diz a Bíblia que Abraão agora não contou para a esposa, senão a esposa talvez impediria. Abraão agora sai 3 dias e 3 noites caminhando, sacrificando o menino no coração, em silêncio, caminhando com Deus, vai, chega no pé da montanha. Abraão diz agora para os servos, fiquem aqui porque nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Abraão ali já estava dizendo como é que ele acreditaria que Deus faria. Se nós vamos subir e vamos voltar, significa que, aí Hebreus conclui e diz que Abraão creu que Deus ressuscitaria o menino, embora Abraão nunca tinha visto uma ressurreição. Então, quando Abraão vai agora sacrificar o menino, que ele levanta ali o cutelo, a faca, seja o que for o instrumento para matar o menino, que o anjo brada, e agora Ellen White contempla essa cena e diz, irmãos, que os anjos na montanha e os mundos não caídos, os anjos celestiais, contemplavam com tremenda expectativa essa cena. E quando Abraão é aprovado na fé, os mundos não caídos, os anjos agora irrompem em um aplauso frenético ao velho patriarca que rompera pela fé. Tem um livro chamado O Aplauso do Céu. Imagina o céu aplaudindo Abraão, os anjos aplaudindo Abraão. E Ellen White diz que os anjos, o céu, os mundos não caídos contemplam com tremenda expectativa o desenrolar da nossa fidelidade ao nosso Deus. Então, agora, Abraão é o pai da fé legítimo, porque a vitória de Abraão sobre ao que Deus pedira, agora então suplanta, cobre os fracassos do passado. A vitória de Abraão presente, a vitória de Abraão atual, tem poder então agora para suplantar, para esconder, para apagar os fracassos da história passada, e Abraão, então, agora é para sempre o pai da fé. Então, se prego para alguém nessa manhã que já fracassou ao longo da caminhada, como eu já fracassei ao longo da caminhada, a sua fé hoje, a sua vida espiritual hoje, o seu Deus hoje, a sua resposta a esse Deus hoje tem poder para banir, para apagar, para suplantar o passado fracassado. Bendito seja o nome de Deus. Deus vê, olha, eu estou vendo alguém de mãos levantadas assim, bendito seja, Deus vê como você está agora. Esse é nosso Deus, isso é graça, meus irmãos. Em outro momento eu quero voltar aqui para falar sobre graça. Isso é maravilhoso. Então eu disse a vocês que se a primeira impressão é a que fica, a última é a que permanece. Eu quis voltar a exemplo de Abraão para confortar talvez algum coração aqui ferido pela mágoa, a tragédia do desastre, do pecado, do fracasso. Se hoje você triunfa pela fé em nome de Jesus e vence, você hoje pela fé
é considerado um vencedor em todo o tempo da sua história. Esse é nosso Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é graça, meus irmãos. Salvação que redime o meu passado, enche de gozo e alegria meu presente e me dá esperança de um futuro glorioso. Então descansa no amor de Deus, na promessa de Deus e no poder de Deus. Agora que o seu passado está resolvido nas mãos de um Deus que pode todas as coisas. Mas volta comigo aqui, porque eu só contei isso para você entender o poder do último. Lembra que eu comecei dizendo? A primeira impressão é que fica, porém a última é que permanece. Quando nós vamos para Atos capítulo 2, até o verso 4, onde eu comecei a ler, nós precisamos entender que aqui é a força das últimas palavras de Jesus. Então aqui ninguém está mais lembrando de como ele chegou na beira do barco, vem, vou te chamar, pescador de homem. Não, aqui os olhos estão atentos, os ouvidos estão agora colados nele, porque aqui diz assim, ó, e comendo com eles, ambiente de intimidade, para um judeu, comer junto é intimidade. Estive em Israel e os hotéis lá te dão um café da manhã e janta, é comida com força. Pensa que a gente está morrendo de fome, de tanta comida que tem para comer. E eu comia com força mesmo, não tinha negócio não. Eu tomava café da manhã que nem almoçava, e só jantava, de tanta comida. Né? Comer com um judeu dá uma ideia muito clara de intimidade. Eu acredito que Jesus, ao contar, ao falar isso aqui para eles, ele estava sentado. De acordo com o doutor pastor Rodrigo Silva, quando um rabi, quando um mestre, ou até mesmo Jesus ia ensinar algo muito, muito especial, ele sentava. Tinha que sentar, porque era algo muito importante, não dá para falar em pé. Senta, vai demandar tempo. E aqui diz a Bíblia que eu acredito eles estarem sentados, e agora o verso 4 diz, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Começou agora a clarear o que eles deveriam fazer, não se ausentem de Jerusalém. Eles entenderam tanto isso que quiseram ficar lá quase toda a vida, né? Deus teve que mandar a perseguição para eles saírem, de tanto que eles obedeceram isso aqui. 15 anos pregando em Jerusalém, 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 até que morreu Tiago e agora sai todo mundo doido e Estevão também, e agora então eles saem, e por onde saem? Eles levaram a maior promessa da vida deles, eles levaram o Espírito Santo com eles. Mas esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste, verso 5, João, na verdade, os batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqui você percebe que Jesus, então, está lidando com os dois aspectos no batismo. Podemos entender dois batismos? Podemos entender um batismo em duas versões? Dr. Ron Closet afirma isso no livro Revolução do Espírito. Ele diz que não são dois batismos, são apenas uma versão diferente do batismo. Mas Jesus fala do batismo de João pela água, quando o Espírito Santo converte o coração. Só que agora vem o batismo pelo Espírito Santo, quando eu recebo o empoderamento para testemunhar. E é disso agora que ele está falando. Então, caminha comigo na força, coloca na sua mente essa ideia. As últimas palavras de Jesus, as últimas palavras são as mais importantes. Imagina a despedida de alguém no leito da UTI com alguém que está consciente, sabendo que vai morrer nos próximos minutos. Ninguém fica mais agora falando na vibe do besterol, ninguém fica contando piada, nem contando porque não sei o que, não tem mundial e o time não sei do qual, e o time não sei, não vou nem falar time nenhum aqui, porque eu não torço para nenhum, e para não também causar inflamar ninguém, tomara que aqui também ninguém torça. Mas não é isso. A vibe aqui não é outra. Ninguém fica agora falando de... Não, irmãos. Quando o assunto é uma despedida, olha, eu vou morrer, chama os filhos. Não. A pessoa agora fala coisas que, se ela pudesse, ela não usaria a boca. Ela usaria plenamente somente o coração. Jesus vive 3 anos e meio com esses homens, ensinando full time, o tempo todo, ensinando, e morreu, ressuscitou e continua ensinando, e agora Jesus tem que ir embora. Acabou, é agora, tem que ir embora. Última reunião, comendo com eles num ambiente de intimidade,
Jesus, então, agora destila de seus lábios as últimas palavras. E nós precisamos entender o poder dessas últimas palavras, quando ele então diz: vocês já foram batizados pelas águas, mas agora tem um novo batismo. Por isso que aqui se fala tanto sobre o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Não que esse seja mais importante do que aquele, porque um é complemento do outro, mas se vamos entender o momento que nós estamos vivendo, deixemos o passado e avancemos pela fé. Então agora ele diz, quando Jesus termina de falar, serão batizados pelo Espírito Santo da promessa, e vai ser logo, os discípulos interrompem a fala de Jesus com uma fala completamente alheia ao que ele estava falando. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus falando de algo eterno, eles falando de algo passageiro. Jesus falando de algo celestial, eles falando de algo terrenal. Jesus falando de algo espiritual, eles falando de algo material. Vai restaurar tu o reino de Israel? Eu acredito que Jesus deve ter pensado, 3 anos e meio, estou indo embora, estou me despedindo e não aprenderam nada. Não aprenderam nada. Por que nós somos tão lerdos em aprender coisas essenciais, irmãos? E quando eu digo nós, eu estou falando de nós como um todo, nós como pessoa cristã particular, e eu estou falando nós como igreja. Sim, como igreja. Por que nós como igreja, instituição, por que nós temos dificuldade de aprender coisas que são essenciais? E por anos passamos ali martelando o prego errado. Vocês vão entender isso agora. Aí, Senhor, e o reino de Israel? Meu Deus, como assim reino de Israel? Como assim o reino de Israel? Jesus, amados, ele não se distrai e ele avança de maneira poderosa e imediata no que está escrito no verso 7. Uma dura resposta. Não é da vossa competência saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E ele, então, agora no verso 8, ele é muito claro. E ele diz assim, mas recebereis poder. Oh, Senhor, o que nós precisamos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, aos confins da terra. Ditas estas palavras, olha, irmãos, a força do texto, talvez você não tinha tido ainda essa percepção, tomara que sim. Ditas estas palavras, foi elevado às alturas, acabou, não falou mais nada. Aí se eu pergunto agora para a minha igreja e digo assim, irmãos, quais foram as últimas palavras de Jesus? As últimas palavras de Jesus foi uma ordem. Recebam o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e vão testemunhar de mim. Sumiu? Essas foram as palavras que ficaram gravadas na mente, cravadas no coração daqueles homens. E Jesus, então, agora está entrando na nuvem, está entrando na nuvem, está entrando na nuvem. E, de repente, ele sumiu. E o verso 11, então, agora diz assim, que 2 anjos vieram, se puseram de branco. E o verso 11, varões galileus, por que estás olhando às alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Perceba aqui que Jesus está abordando 2 aspectos do batismo, frisando o último, o mais importante, ou talvez para o momento o mais especial. Cada um deles tem seu papel, não desmerecendo um outro, mas agora é a hora do batismo do Espírito Santo. Só que nós temos também aqui 2 promessas. Percebeu que o texto apresenta 2 promessas? Primeira promessa, promessa do batismo do Espírito Santo. Qual é a segunda promessa? A promessa da volta gloriosa de Jesus Cristo. Oh, maravilha! É o que nós estamos esperando. É a promessa que está no nome da nossa igreja.
adventistas, da palavra advento, que é formada pelo prefixo radical grego ad e evento, suprime o e de evento, então advento. E esse nome foi dado, sugerido por David Havid e confirmado por Ellen White, que esse seria o nome dessa igreja que Deus daria. Tentaram outros nomes, mas nenhum colou, foi esse o nome. Adventistas do sétimo dia, o povo do advento. Então, não tem nada de errado com esse nome e não tem nada de errado pregarmos da volta de Jesus. Pelo contrário, nós temos aqui pregar da volta de Jesus, porque a volta de Jesus é a solução para esse mundo morto, caído, fédido, perdido. É a esperança para o coração do ansioso, do desesperado, do ilutado, do que não sabe no que crê. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu amo pregar da volta de Jesus. Só que quando eu olho para a perspectiva do que é busca, intencionalidade, clamor, oração, eu entendi que tem duas promessas. Uma promessa feita por Jesus e uma promessa feita pelos anjos. Quem é que importa mais nesse panorama? Jesus ou os anjos? Jesus. Agora analisa comigo essa perspectiva. Se a promessa da volta de Jesus, pastor Wagner, olha que coisa, hein? Se a promessa da volta de Jesus fosse mais importante do que a promessa do batismo do Espírito Santo, será que Jesus não teria invertido e ele não teria falado sobre a sua vinda e deixado os anjos falarem sobre o Espírito Santo? Se a promessa da volta de Cristo fosse mais importante do que a descida do Consolador, Jesus não teria terminado. Ele poderia falar, olha, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, vocês vão pregar e vão ser testemunhas e vão até morrer e eu vou voltar logo para vocês. Não, Jesus não falou mais nada. Jesus falou, vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. Se preparem para isso, orem por isso, fiquem em Jerusalém, que vocês vão receber agora o poder para serem minhas testemunhas. Vocês vão receber capacidade e força para executar. E ele fala isso e fala, vocês vão agora para Jerusalém, e vocês vão para a Judeia, e vão para Samaria, e vão para os confins da terra, com esse poder. Esse poder é o agente da viagem de vocês, e ele vai levar vocês para o mundo inteiro, e Jesus se cala e vai embora. Irmãos, então eu entendo, a partir de Atos capítulo 1, amigos pastores, que se eu tenho um sermão numa semana de oração sobre a volta de Cristo, eu tenho que pregar um sermão sobre o batismo do Espírito Santo? Se no meu acervo de sermões eu tenho 5 sermões sobre a volta de Cristo, eu deveria ter 5 sermões, ou no mínimo 5 sermões, sobre o batismo do Espírito Santo. Se eu leio um livro parousia sobre a volta de Cristo, eu deveria ler um livro, 2, 3, sobre o batismo do Espírito Santo. Porque eu estou entendendo que em Atos capítulo 1 existe uma escala de valores entre o primeiro batismo e o segundo batismo, entre o primeiro poder e o segundo poder, e entre a primeira promessa e a segunda promessa, entre a promessa do Espírito e a promessa da volta gloriosa de Jesus. Então, meus irmãos, eu não posso orar e dizer, Jesus, vem logo, se eu não oro para que o Espírito Santo venha com poder sobre a minha vida. Eu não posso orar e falar, Jesus, volta para mim, se eu não oro dizendo, Espírito Santo possui minha vida. Porque Atos capítulo 1 está aqui me deixando entender que para o Senhor Jesus Cristo, o batismo do Espírito Santo tem primazia. Não estou dizendo que é mais importante do que a vinda, é uma coisa que complementa a outra, mas ele tem primazia. Se essa igreja só prega da volta de Jesus, se nós só temos mensagens conectadas à esperança da volta de Jesus, e isso não é verdade, eu estou apenas sugerindo uma possibilidade, e não pregamos do Espírito Santo, nós podemos perder a volta de Jesus e o Espírito Santo.
É nesse ponto que eu coloco para vocês que às vezes nós somos tardios em entender a palavra de Deus, a vontade de Deus, e tornar essas verdades normativas na nossa vida, nos nossos concílios, nas nossas reuniões, nas nossas comissões. Porque Ellen White diz, se temos pouco do Espírito Santo é porque pouco falamos a seu respeito, pouco pregamos sobre ele não está no meio das nossas conversas. Então, amados irmãos e queridos, essa mensagem é uma motivação para cada um de nós a continuarmos clamando pelo batismo do Espírito Santo, porque é o batismo do Espírito Santo que prepara essa igreja para a gloriosa volta de Jesus. Eu também estou com saudade de Jesus, eu estou com vontade de ir logo para o céu. Ah, meus irmãos, eu tenho amigos a encontrar lá. Ontem eu tive que me ajoelhar e gravar uma oração para uma família de um amigo do meu coração. Eu batizei essa menininha, essa filhinha, e ele está agora entubado. No sábado ele me mandou uma mensagem, conversamos, e logo ele me diz, mano, ora por mim, estou indo para a UTI. No domingo pela manhã ele foi entubado. E tive que fazer uma oração, e nessa oração eu chorei a Deus, pedindo pelas essas filhas, essa esposa. Eu quero ver Jesus voltar como você também quer, mas a palavra de Deus me leva para o Espírito, porque é o Espírito Santo, o agente preparador dessa igreja para a volta de Jesus. Olha o que está escrito na carta 15 de Ellen White, 1889. Nada a não ser o batismo do Espírito Santo pode corrigir os rumos da igreja e preparar o povo para o conflito que se aproxima. Bendito seja Deus. Isso é muito especial. Então, quando eu escuto um pastor pregando sobre o Espírito Santo, quando eu escuto um presidente de campo pregando sobre o Espírito Santo, quando eu escuto um líder, um departamental, que seja um irmão de igreja, um jovem, um distrital, pregando sobre o Espírito Santo, eu digo, meu Deus, louvado seja o Senhor, está acontecendo, estamos entendendo, estamos abrindo os olhos para a verdade da tua palavra. Agora sim, eu creio com mais força que Jesus vai voltar nos nossos dias, por causa desse movimento aqui e de tantos outros que Deus está levantando. Eu creio sim, irmãos, que nós estamos diante da volta gloriosa de Jesus, porque estamos falando, clamando, usando o nome, pregando sobre o batismo do Espírito Santo. As últimas palavras de Jesus. Recebam o Espírito Santo, recebam o poder e sejam minhas testemunhas. E ele foi embora, e agora estamos nós aqui para testemunhar de Jesus com poder. Ele disse muito bem, Jerusalém, de Samaria, Judéia, confins da terra. Eu entendo que isso aqui é geográfico mesmo, mas eu consigo ver aqui, irmãos, Jerusalém como a minha família. Peçamos o batismo do Espírito Santo para Deus nos dar poder para a nossa família. Aquela ideia de que santo de casa não faz milagre. Não faz milagre se não for santo. Não existe esse negócio, irmãos. Santo de casa faz milagre sim, porque não é o santo que faz o milagre, é o Espírito Santo do santo. Quem faz o milagre é o Espírito Santo e não o santo. Irmão, não existe esse negócio. Porque existe um poder na oração. Eu vou ter que ler para vocês, porque eu tenho que falar embasado na palavra e embasado no Espírito de Profecia. Olha esse mensagem aos jovens, página 315. O Senhor ouvirá nossas orações pela conversão de almas. Como é que não vai ouvir? Olha, esse texto está no Testemunho Seleto, volume 4, volume 7, Testemunho Seleto. É isso mesmo. Volume 7, página 27. Suas orações perseverantes trarão almas ao pé da cruz. Está aqui. Converte. A minha Jerusalém, a minha família, a igreja. Quantos aqui tem alguém na família? Deixa eu ver no Zoom aqui as mãos. Quantos tem alguém na família que não se converteu ainda? Levante as mãos aí. Eu ainda tenho uma galera. Olha aí a misericórdia. É mão com força, né? É mão, eu sei. No Zoom, cadê o pessoal do Zoom? Quem aí tem alguém na família que não... Ó, a irmã Cristiane está dizendo assim, ó. Também, irmã, é gente com força, né, amigos? Olha, pipocou aqui, ó. Hã?
Deus está nos dando a nossa Jerusalém. Eu preciso do batismo do Espírito Santo para testemunhar na nossa Jerusalém. Oremos hoje pela nossa Jerusalém, irmãos. Oremos agora pela nossa Jerusalém. Senhor Jesus, converte nossa Jerusalém. É a nossa casa, é a nossa família, é um esposo, é uma esposa, é um filho. Quantas mães e pais aqui oram pelos seus filhos, mas aqui tem filhos que oram pelos pais, gente orando pelo cônjuge, gente orando por um irmão, por uma prima, por um tio, por um cunhado, centenas, dezenas de mãos levantadas. Deus precisa nos encher com o Espírito Santo para entrarem. Não vai pregar para a sua Jerusalém sem o poder. Às vezes o que falta para nós não é pregar, porque a gente prega, às vezes prega tanto que até perturba a vida do outro, mas é o Espírito Santo, meus irmãos. É o Espírito Santo que dá o poder para a pregação, e ele dá tanto poder que quando aparece aqui a palavra testemunhas, é a palavra martureó. E essa palavra martureó vem da palavra, então, agora que origina a palavra martírio. Não é qualquer... Então, irmãos, eu sei do poder de entregar o livro missionário, entrego quase todo dia livros missionários na rua, com as pessoas, no trânsito, no carro, no abastecimento do posto. Meu carro tem livro missionário, aqui em casa tem, entrou alguém em casa para instalar uma internet que seja, toma um livro missionário, veio trazer uma compra, toma um livro missionário. Não estou falando disso, eu estou falando de um poder muito mais forte, um poder que faz você testemunhar com a vida, martírio. Vocês entendem agora a força das palavras de Jesus? Vocês têm que receber o batismo do Espírito Santo. Só o batismo do Espírito Santo me encoraja a pregar como martírio, como marturel, como mártir. Então não importa se vai ser diante da chuva, do sol, debaixo de uma arma, sentindo ameaças, pelo batismo do Espírito Santo, eu vou testemunhar de Jesus Cristo. Então existe uma Jerusalém a ser conquistada na sua família, sim ou não, Sâmia? Tem ou não tem, Sâmia? Tem uma Jerusalém também lá em casa, tem uma Jerusalém, mas também tem uma Judeia. Quem é a Judeia, pastor? A Judeia não é seus amigos de trabalho, poderia ser seus amigos que ainda não são fiéis a Deus, não estão preparados para a volta de Cristo. E por que não entender a sua Samaria, seus amigos de trabalho? A sua Samaria poderia ser, então, agora seus colegas de faculdade. Os vizinhos, pode ou não pode ser Samaria? Sim, meus irmãos, é um contato mais distante, mas eu preciso testemunhar neles, para eles. Pastor, e onde é que é os confins da terra? Confins da terra é quem você encontra aleatoriamente. E até os encontros aleatórios, tenho que ter o Espírito Santo para testemunhar. Ah, meus irmãos, minha esposa sai na rua aqui para ir para o colégio adventista, atravessa aqui a avenida L2 aqui em Brasília, 400 metros aqui a gente mora do trabalho dela, e está caminhando aqui na calçada, e de repente ela é abordada por uma senhora, Beatriz, por causa do uniforme do colégio adventista. Aí então minha esposa parou e a cumprimentou, e ela, olha, você trabalha aqui, estou vendo pelo uniforme, você podia indicar uma psicóloga para nós, para mim, meu neto? E começaram a conversar, minha esposa pegou o contato dela, e agora pegou o contato dela e tenta um psicólogo, tenta outro, e manda esse número para ela. E de repente minha esposa tem uma mania de ir deletando as mensagens, né, para poder não acumular ali a memória do celular, e foi e de amor do céu, deletei o contato da dona Beatriz. Meu pai agora não tem mais o contato da mulher. E minha esposa começou a orar, meu Deus, me ajuda a encontrar essa mulher. E minha esposa ia para a escola caminhando, e ela então agora ia para a escola caminhando e procurando, né? Procurando na rua, olhava para lá, olhava para cá, procurando a mulher na rua. E de repente o telefone toca. Alô? Ô, quem fala? Aqui é a Beatriz. Ô, Beatriz, aqui é a Vânia. Ô, Vânia, eu liguei para você, mas eu liguei errado. Olha, irmãos. Mas como assim? Não, eu estava ligando para a psicóloga que você me indicou.
Aí eu liguei errado. Ele disse, não, você não ligou errado, não. Eu perdi seu telefone e eu estava orando a Deus para me devolver você, para me dar seu telefone de volta. Você não ligou errado, não. Irmãos, de outro momento eu vou falar disso para vocês. Começamos um pequeno grupo com os meus vizinhos aqui em casa. Uma história muito bonita, acho que contei da primeira vez. Não me lembro. Vânia convidou a senhora Beatriz para participar. Ela veio, irmãos. Ela tem 70 anos, mas é uma jovenzinha ainda, parece uma jovem senhora. Ela veio participar conosco do nosso pequeno grupo. Irmãos, a dona Beatriz agora vem para casa com a Bíblia na mão e toda vez ela vem com o coração aberto para ouvir a palavra, para entender de Deus. Ela faz parte de uma igreja central aqui de Brasília, mas não é adventista, né? E agora a irmã Beatriz chega para nós e quinta-feira passada agora não era para ter o pequeno grupo, porque a gente está fazendo a cada 15 dias para dar um espaço aí, questão de pandemia, né? E ela não lembrou, ela veio, apertou. Vânia, é a Beatriz. Falei, Vânia do céu, Beatriz está em casa e não é o dia do PG, da nossa comunidade. Vou lá buscá-la. Desci, lá vem ela com um lanchezinho na mão, com a biblinha, e a gente dando risada. Eu falei, hoje não tem o nosso PG. Oh, meu Deus, eu não lembrei. Só que aí Deus providenciou tudo. Ela entrou, começamos a conversar, e no meio da conversa, pastor, deixa eu fazer uma pergunta, pastor. Me fala a respeito do como guardar o dia de sábado. Oh, meus irmãos, porque há muito tempo eu estou assistindo a TV Novo Tempo, e até dentro da minha igreja eu ouvi do sábado, e eu estou planejando, estou guardando. Me falem. Ah, irmãos, eu estou pregando hoje, eu sei, para amigos evangélicos, irmãos de outras denominações. Querido irmão, continua com a gente aqui, não desiste disso aqui não, porque Deus planejou você estar aqui conosco, e como a irmã Beatriz agora está vindo para a nossa vida, está vindo muito mais para a palavra de Deus, entendendo que Deus tem um chamado para ela nesses últimos dias da vida dela, você também tem, Deus também tem para a sua vida, acredite nisso. E ela foi embora, nós oramos, nós estudamos a Bíblia, e nós em casa ficamos maravilhados, porque, irmãos, naquela tarde eu me ajoelhei e orei por cada um deles. Deus está dizendo, vai para Jerusalém testemunhar, vai para a Judeia testemunhar, vai para Samaria testemunhar, mas você é responsável pelos confins da terra. A irmã Beatriz era alguém dos confins da terra, passando na calçada da rua. Deus é maravilhoso, amém? É isso que nós temos que entender, queridos. Mas não vai haver testemunho se não for pelo poder do batismo do Espírito Santo de Deus. Eu estou terminando, meus irmãos, acredito que a hora já passou, eu estou terminando. Eu queria só contar para vocês, a maravilha que foi na vida da minha família, lá em casa. Eu tenho 11 anos de ministério. A minha história com Deus, eu acredito ser uma história especial. Eu, em outro momento, posso contar para vocês de como eu comecei o ministério, como foi dramático para mim, a minha história com a minha mãe e tudo mais. E entrei para esse ministério, e nesse primeiro ano de ministério, eu já estava buscando, já estava orando por essa experiência espiritual, por esse poder especial na minha vida. E, de repente, amados irmãos, eu me deparo com a minha irmã Anita, 17 anos fora da igreja, 17 anos fora da igreja, e agora minha irmã Anita recebe um sonho de Deus. Ela sonhou com a volta de Jesus, e isso era sexta-feira à noite. Isso eu ainda estava lá na Bahia estudando. E ela me manda um e-mail, essa semana, olhando meus e-mails aqui, eu vi o e-mail dela, falei, nossa, está aqui ainda esse e-mail. E ela diz, mano, eu tive um sonho com a volta de Jesus, e nesse sonho eu não estava perdida, então eu acordei hoje de manhã, e eu desesperadamente fui na casa da mamãe buscar a mamãe, e eu quis ir para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, cada palavra, cada vírgula do sermão falava a minha vida, e eu voltei para Jesus, eu voltei para a igreja, e eu vou ser a primeira pessoa da família que você vai batizar. Ah, meus irmãos, louvado seja o nome de Deus. Eu tive a alegria de batizar a minha irmã Anita,
E eu contei para vocês da última vez, eu entrei no tanque para batizar a Anitta e o anjo do Senhor entrou junto e nós estávamos juntos lá, porque uma menininha viu o anjo de Deus comigo dentro do tanque batismal ao batizar a minha irmã, a primeira pessoa da minha família que eu estava batizando como pastor, no mesmo tanque batismal que ela fora batizada 17 anos atrás, no mesmo tanque batismal que eu tinha me batizado, que a minha mãe, que a minha outra irmã também, tudo fora da igreja. E eu estava ali começando o ministério na minha Jerusalém. Oh, coisa maravilhosa! E eu orando, Deus, me dê minha Jerusalém, me dê a minha família, Senhor. Minha família não pode se perder. E continuava orando, e lentamente Deus foi trabalhando. Eu me lembro um dia de estar num programa com o Quarteto Arautos do Rei e o pastor Ivan Saraiva, e era ali 500 metros da casa da minha irmã Cleonice, 22 anos fora da igreja. E eu agora procurando, perguntei para o meu irmão Paulo, que ainda não havia vindo para a igreja, Paulo, onde é que está a Cleonice? Falou, mano, está lá atrás, lá... Não dava para ir até ela, era muita gente, eu era o evangelista ali no sul de Rondônia, e eu ali agora, e de repente é o apelo, no momento do apelo as pessoas começam a vir, e eu como evangelista ia cumprimentando as pessoas, abraçando as pessoas, parabenizando as pessoas, pastor Ivan lá de cima do palco, pregando, fazendo um apelo, o Arautos cantando, e eu recebendo as pessoas, e de repente eu olho para trás no corredor e lá atrás eu vejo uma morena se levantando e quando eu vejo ela passando as cadeiras e vindo no meio do corredor, meus irmãos, eu não acreditava, a Cleonice, minha irmã, 22 anos longe de Jesus Cristo, e eu disse ao pastor Saraiva, se ela não vier no apelo, chama ela pelo nome, porque essa minha irmã precisa de uma decisão, eu prego, ela vem nos apelos, ela decide, só que ela volta atrás, e já temos um tempo orando por ela, e de repente minha irmã, quando eu vejo minha irmã vindo naquele corredor, eu saí das pessoas e eu fui ao encontro dela no corredor e eu parei no meio do corredor, abri meus braços e fiquei de braços abertos esperando que ela viesse até mim. Quando ela chegou a mim, queridos irmãos, ela me abraçou e ela começou a chorar nos meus ombros e ela chorava e dizia, meu irmão, hoje eu aceitei, hoje eu decidi, pode marcar o meu batismo. Eu disse, louvado seja, irmãos, é muito bom batizar. Todo pastor gosta de batizar. Não precisa perguntar. Se pudesse deixar uma refeição, eu abandonava a comida e ia batizar. Claro, irmãos, é maravilhoso. Eu já batizei, a pessoa de que eu tive que me batizar junto era uma senhora deficiente. Ela não tinha uma das pernas. E ela me abraçou, meu pescoço, me agarrou. E eu disse, pode segurar, irmã, fica tranquila. Ainda que eu me batize, a senhora vai se batizar. E eu disse a ela, e ela chorava no tanque batismal, eu preciso, porque tinha que subir uma escada. Esses tanques batismais não evangelistas do passado, né? Colocavam o tanque lá em cima, aquela luta, aquela coisa. Hoje não, tudo mais pertinho, mais acessível. Graças a Deus, né, pastor Abdoral? Graças a Deus que os tanques hoje são mais acessíveis, né? Tá ali perto. Aquela mulher subindo aquela escada, ela me agarrou e ela dizia, eu preciso desse batismo. E não teve jeito, para eu mergulhar, eu tive que mergulhar junto. Foi o batismo onde eu me rebatizei. E eu tive que, ao batizá-la, eu tive que afundar, só sobrou um tampo da cabeça fora d'água, né? E eu batizei aquela irmã junto, me batizei com ela. Mas quando a gente vai batizar alguém da família, diga aí, pastores, diga aí. Meu Deus, é maravilhoso. A minha irmã, quando ela vem no apelo chorando, meus irmãos, no dia do batismo da minha irmã, ela falou algo muito mais especial. Ela disse, irmãos, eu estava aquele dia sofrendo uma luta espiritual tremenda, e de repente, quando eu me levanto para ir no apelo, e quando eu vejo o meu irmão de braços abertos no meio daquele corredor, eu estava vendo como se fosse a pessoa de Jesus Cristo, dizendo para mim, eu recebo você de volta. Eu recebo você de volta, eu esqueço os 22 anos que passaram, volta para mim. E quando ela disse assim, quando eu abracei meu irmão, eu sentia o abraço amoroso de Jesus Cristo. Irmãos, que cena maravilhosa. Batizei minha irmã 3 meses depois, filha da minha irmã Jéssica Cauane. Jéssica que morou em casa com a gente, pequenininha, nós levávamos para a igreja, mas pela mãe estar fora da igreja, ela também não cresceu na igreja. A Jéssica agora casada, um filhinho de 2 aninhos, problemas com o marido, e aí agora a Jéssica então agora entendeu que tinha que dar um susto no marido para ver se ele consertava. O que a Jéssica fez? Filha da Cleonice. O que a Jéssica fez?
pegou um vidro de veneno chamado Gramocil, colocou um copo de veneno e tomou. Um copo de veneno Gramocil. Ah, irmãos, eu estava em casa, 100 quilômetros da casa da minha irmã, em Ji-Paraná, e eu estava agora ali, arrumando as malas, umas 10 da noite, 9, 10 da noite, arrumando as malas para, na madrugada, sair de férias com a minha família. Férias pastorais, maravilha. E quando eu olho o telefone lá carregando, de repente ele acende a luzinha e eu olho ali, quando eu fui ver, estava escrito assim, a minha irmã Anita dizia assim, mano, oremos pela Jéssica. A Jéssica tomou veneno, está no hospital, a situação dela é grave, nós não temos nada o que fazer a não ser orar. Irmãos, aquilo atravessou meu coração. Eu só comuniquei minha esposa da situação e disse, eu estou indo orar. E eu então saí da casa e fui para uma despensa, um quarto de oração, um lugarzinho separado, onde ali eu entrava na presença de Deus. Ellen White diz, irmãos, que as maiores vitórias da nossa vida virão da câmara de oração, do nosso lugar secreto com Deus. Ali eu me ajoelhei, levantei minhas mãos, estendi na parede, eu dizia, Jesus, eu estou ajoelhado pela minha sobrinha, ela não pode morrer sem aceitar a Cristo Jesus, ela não pode morrer sem viver para a glória de Deus. Senhor, segura as mãos delas em tuas mãos, toma a vida dela agora, Senhor, o Senhor é mais poderoso do que esse veneno que ela bebeu. E eu orava, de repente minha esposa abriu a porta e me viu orando e chorando, e ela saiu e ela voltou e disse, deixa eu chorar com você. E agora nós orávamos e chorávamos juntos pela minha sobrinha. É disso que eu estou falando, irmãos. É o batismo do Espírito Santo para Deus dar poder para você testemunhar para a sua Jerusalém e para o restante. Então, agora, ainda naquela noite, nós saímos de madrugada, pegamos as coisas, colocamos no carro, colocamos as crianças e fomos para Cacoal. Cheguei na casa da minha irmã, fomos para o hospital. A minha irmã Cleonice, agora quando me abraça, ela não me chamou de mão, de mano, de irmão, ela me chamou de pastor, pastor. E ela estava pedindo socorro. Ela estava clamando socorro, pedindo ajuda. E ela dizia, é minha filha, pastor. E eu dizia, eu sei, mano, eu sei. E eu tentei confortar a minha irmã. E eu disse, amanhã de manhã, Vânia vai ficar com ela para você ir trabalhar, e amanhã à tarde, na hora da visita, eu vou visitá-la. Vou fazer a unção dela, vou pregar para ela. Os médicos disseram assim, olha, não há o que fazer, não adianta levar para a UTI de outro hospital, de avião, temos que esperar, porque o veneno que ela tomou, nós já tiramos parte disso com carvão ativado, na lavagem intestinal, só que agora é a partir de 2 dias, de hoje ao 3º dia, é quando o veneno na corrente sanguínea vai então começar a diluir o fígado. E então agora vai afetando cada um dos órgãos vitais. Então nós só temos que esperar. Olha a notícia agora. Há 2 semanas atrás, diziam os médicos, 2 jovens tomaram esse veneno. Aqui nesse hospital elas morreram. Uau! Como está o coração daquela mãe, hein? E ela me abraça e diz assim, pastor, me ajuda. Pastor, me ajuda? Se a gente vira pastor, hein, amigos pastores? Cada coisa, hein? Um pastor sem o batismo do Espírito Santo é mais uma tragédia do que uma bênção para essa igreja. Por isso eu faço um apelo aos pastores. Convidem outros pastores. Todo pastor tem um amigo pastor. Os meus melhores amigos são pastores. Convidem outro amigo pastor. Liga para ele. Ora por ele. Diga, amigo, deixa eu orar por você. E peça para ele. Faça isso hoje, ao longo do dia. Irmãos, façam isso hoje com alguém. Pega o telefone, ligue para algum membro da sua igreja. Para um ancião da igreja. Para um líder da igreja, para um outro irmão. Pega o telefone. Imagina hoje, cada um de vocês, nós vamos ser mais de 10 mil, 15 mil pessoas. Pega o telefone hoje e liga para alguém e diz assim, eu queria fazer uma oração com você. E no meio dessa oração você pede, Senhor, batiza o irmão tal pelo Espírito Santo.
batiza o pastor tal, batiza o ancião, batiza ele com o Espírito Santo agora. Irmãos, vamos viralizar esse sentimento, esse pensamento, essa virtude, esse clamor. Faz isso hoje. A minha irmã, queridos, vivemos então o transpor da noite, e no outro dia eu tinha a música do cantor Dida, da Novo Tempo, que dizia assim: Deus é Deus, Deus é Deus. E quando dizia Deus é Deus, eu parava meu carro e chorava. De manhã fui para um hotel ali perto para usar a internet do hotel, peguei e pedi para eles, e fui para a internet e coloquei o pedido de oração no Facebook. E dezenas e centenas de pessoas nesse Brasil afora orando pela Jéssica. E pessoas começaram a me mandar mensagem: pastor, esse veneno é muito trágico, pastor, fulano de tal morreu, o outro morreu com 2 horas, o outro morreu com 3 dias, o outro morreu com... Irmão, só dava gente que morria com veneno. E eu dizia: meu Deus, não sei se estão querendo me consolar, me ajudar. E gente morrendo, pastor, fulano injetou na veia, morreu, o outro colocou na boca, cuspiu, mas o que entrou, ele ficou especial, perdeu a consciência, e pastor, esse veneno, e só dava o veneno, e eu orando, naquela tarde, eu estava pronto para fazer aquela visita, peguei meu olhinho de unção, peguei a minha Bíblia, e entrei naquele quarto para orar com a Jéssica, a mãe da Jéssica, a Cleonice, estava lá. Irmãos, fomos orar. Conversei com a Jéssica e falei: minha filha, eu queria que você entendesse que você pode estar vivendo os últimos dias ou as últimas horas da sua vida. E eu fui contando para ela: olha, hoje eu fiquei sabendo que de 10 pessoas que beberam veneno, acho que 11 morreram, porque esse veneno é muito trágico. E eu expliquei para ela entender. E ela, no meio daquela minha fala, enquanto eu pregava para ela, ela disse assim, ela começou a chorar. E ela disse assim: tio, me salva. Oh, irmãos, que sentimento, irmãos, que sentimento. Ela disse: tio, me salva, tio, me salva. Eu disse: filha, não posso fazer isso, filha. Eu não posso salvar você. Mas entrou alguém comigo aqui hoje e ele pode, e ele está aqui, e ele vai segurar as suas mãos agora. O nome dele é Jesus Cristo. E se você aceitar a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, ele vai salvar você. Ele vai te dar vida eterna, ainda que você morra. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ela disse: eu aceito, tio. E eu disse: se você for curada, o que você vai fazer? Ela disse: se eu for curada, eu vou entregar minha vida a Jesus, eu vou fazer um estudo bíblico e eu quero ser batizada pelo Senhor. Eu disse: então vamos orar. Ah, meus irmãos, me ajoelhei para orar com a minha irmã. Enquanto segurava as mãos da Jéssica, 2 mulheres estavam num leito ao lado, era aquele quarto só com 2 leitos. Irmãos, era tão contagiante a presença do Espírito Santo que aquelas mulheres oravam mais forte que eu, porque elas escutaram toda a situação e elas oravam, e eu ajoelhado com a Cleonice, orando e chorando, mãos levantadas, clamando enquanto orava. Quando terminamos a oração, Jéssica começou a tossir, e enquanto ela tossia, da sonda que estava em suas narinas, um líquido amarelo fluía da sonda, vindo para a bolsa que estava sobre a cama do hospital. E Jéssica tossia, e um líquido saía, esguichava de dentro dela, e Jéssica tossia, aquele líquido saía. Então eu fiz a unção, e saí, fui embora. Minha irmã lá fora do hospital, ela olhando no horizonte no final da tarde, disse: meu irmão, eu nunca senti tanta paz em minha vida como eu sinto agora. Bendito seja o nosso Deus, amém? O Espírito Santo de Deus que está conosco, irmãos. Ele é presente. Ele é presente. Eu preciso ler para vocês Atos 1, porque aqui eu anotei na minha Bíblia
um texto de Ellen White muito especial. Por isso eu preciso que você entenda. Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 56 e 57. O grande pecado dos que professam ser cristãos é não abrirem o coração para receber o Espírito Santo. Deixa eu repetir para você, amado. O grande pecado dos que professam ser cristãos é não abrirem o coração para receber o Espírito Santo. Abra teu coração agora e receba o Espírito Santo de Deus na sua vida, para nunca mais ser vazio, para nunca mais ser sem vida, ser vale de ossos secos, ser sem poder, porque Deus não economiza poder, Deus não tem cota, irmãos. Deus quer transbordar na sua vida, na sua Jerusalém, na sua família e na sua história com a presença gloriosa do Espírito Santo. Terminada aquela oração, fui para casa, não fui. Me encontrei com 3 irmãos e saímos à noite para orar em uma montanha, lá em Cacoal, indo para Ministro Andreasa. Subimos aquele monte e ali nós tomamos uma decisão. Eu disse, Senhor, nós só vamos descer desse monte de oração quando o Senhor responder que vai fazer um milagre na vida da Jéssica. Então começamos a orar, eu e mais 3 irmãos, 4, e nós os 4 olhávamos naquele monte e orávamos, um parava de orar, cantávamos um hino, o outro começava a orar, parávamos de orar, cantava um hino e o outro orava, parávamos de orar, cantava um hino e outro, como Paulo e Silas, de repente veio um terremoto no coração de um dos nossos irmãos, e ele disse, pastor, vamos embora. Eu disse, por quê? Porque Deus falou ao meu coração que a Jéssica está salva e ele dispensou um milagre para ela. Não vai haver funeral na sua família, vai haver um testemunho lindo para a glória de Deus. Vamos embora. E nós dissemos amém e descemos a montanha, entramos no carro e fomos para casa. Deus responde. Ah, meus irmãos, eu estava de férias. Eu arrumei minhas malas e de madrugada sumi com a minha família de férias. Pastor, mas o senhor deixou? Deixei todo mundo lá e fui embora, porque Deus confirma suas promessas e eu estava viajando, descansando no amor de Deus. Quando liguei para minha irmã, eu já estava a 300 quilômetros de casa. Disse, mana, como é que você está? Ela disse, estou bem. E ela disse, pois pode ficar. Prepara a sua casa, prepare a festa. É véspera de Natal. Porque a Jéssica vai voltar para casa. Deus confirmou que ela vai voltar para casa, ela não vai morrer. E a minha irmã disse, Deus falou comigo também. Eu disse amém. E então nós fomos agora de férias e aí passamos o Natal na casa de uma família amiga do Mato Grosso e lá, de repente, minha outra irmã me manda uma mensagem e fala, mano, hoje os médicos vieram aqui no hospital e vieram fazer os exames na Jéssica. Era a hora do veneno estar corroendo, começando a consumi-la. Ao abrir a boca, o céu da boca, a mucosa interna da boca, tomada pelo veneno. Carne viva, pela soda do veneno, a soda cáustica que há no veneno. Só que os médicos vieram sem entender, porque os exames mostraram que dentro da Jéssica, na corrente sanguínea, nas células, nos órgãos, não há presença, nenhuma molécula, nenhuma gota do veneno, não há. Então eles estranharam a ponto de voltarem e refazer os exames. E ao saírem para refazer os exames, voltaram agora vários médicos e disseram, menina, o que aconteceu com você? Nós recebemos você no hospital. Há 15 dias, 2 moças morreram nesse hospital com esse veneno. A sua boca está ferida pelo veneno. Mas nós repetimos seus exames. Não há nenhuma molécula de veneno dentro de você. O que aconteceu com você? E a Jéssica, então, pôde dizer para eles, Jesus Cristo me visitou. Eu estou curada. Eu não vou morrer.
A médica disse: você vai receber alta hoje, mas se você sentir alguma dor, alguma febre, volta correndo para o hospital. Jéssica nunca mais voltara. Um ano depois, eu entro na igreja, no tanque batismal, para fazer o batismo da Jéssica. E ao entrar no tanque batismal para fazer o batismo da Jéssica, o pai da Jéssica entra e diz assim: se esse é o Deus da minha filha, é o Deus da minha esposa, a partir de hoje ele vai ser o meu Deus, eu também vou ser batizado. Irmãos, Deus é tremendo. Ele diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, começando em Jerusalém. E de repente, irmãos, acompanhando o Sivaldo, meu irmão Paulo, que saiu da igreja aos 14 anos e agora estava quase com 40 anos. Meu irmão Paulo sai do apelo chorando, dá a volta e de repente entra dentro do tanque batismal. A igreja foi um alvoroço, ninguém sabia se chorava, se cantava, se aplaudia ou se gritava. E ali estava eu batizando a Jéssica, o meu cunhado, o pai da Jéssica, e o meu irmão Paulo, para a honra e glória de Deus. Quando Deus faz uma promessa, ele é fiel. E quando você é fiel ao clamar a promessa de Deus, ele não brinca. Deus não brinca com aqueles que o levam a sério. O Espírito Santo é a nossa promessa presente, poderosa, pessoal. É o Espírito Santo que vai preparar a minha família para a volta de Jesus. Ah, meus irmãos, já batizei 17. Cada história poderosa, gente que eu trouxe para morar na minha casa, gente da família da minha esposa. Oh, não dá para contar, o tempo já foi embora. E eu estou aqui pregando para pessoas que também têm gente na sua Jerusalém. Tem ou não tem? Pois Deus está dizendo para você hoje: filho, busque meu Espírito. Clame pelo Espírito, ore pelo Espírito, e você vai ser minha testemunha. Eu te escolhi. Eu vou com você para Jerusalém. A sua Jerusalém é minha Jerusalém. A sua família eu quero com você no céu. E eu estou preparando, irmãos, uma linda festa no céu com a minha família. Eu já orei e disse: Deus, não vai ficar nenhum de meus irmãos para o diabo. Ele não vai. Senhor, não vai. E eu me ajoelho e oro. E eu clamo e oro. E dia a dia Deus vai nos dando histórias lindas, testemunhos lindos, quebrando barreiras, quebrando conflitos, abrindo portas. Esse é o meu Deus, é o seu Deus. Por isso, Atos capítulo 1, mais importa clamar pelo batismo do Espírito Santo do que pela volta de Cristo, porque um é primeiro que o outro. E a volta de Cristo vai ser mais especial quando eu orar pelo batismo do Espírito Santo de Atos 1 e ir com Jesus, e ir com a minha Jerusalém para o céu. Isso aqui, irmãos, é um movimento de missão. Isso aqui é um movimento de oração, com um propósito e intencionalidade clara. Quando eu oro a Deus pelas pessoas e digo: Senhor, me empodera a trabalhar com as pessoas. E Deus vai abrindo portas, vai dando... A última pessoa agora, um professor da escola adventista aqui de inglês, não é adventista, palestrei, ele me viu palestrar, me abordou e peguei o contato, está vindo para o meu pequeno grupo, está estudando a Bíblia. Louvado seja Deus. Estou orando por ele, mentoreando ele, irmãos. Ele participou outro dia aqui na sala 57, e estou ajudando ele espiritualmente. Outro dia ele me manda uma mensagem e fala: pastor, eu estou louvando a Deus porque entrei com o Senhor nesse processo discipulado e o Senhor é o meu pastor. Eu o considero meu pastor a partir de agora. Louvado seja Deus. É isso que Deus quer fazer. Para que orar se não é para isso? Então agora, eu não sei se eu já termino orando, vocês conduzem aí, me ajudem, por favor. Porque eu preciso orar, irmãos, para que esse Espírito Santo de Atos capítulo 1, o poder das últimas palavras. Eu quero ser um Marturel, se precisar entregar a vida por amor a Cristo. Que Deus abençoe a você, sua vida, sua casa, sua família. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor pelo segundo batismo, clame ao Senhor pelo segundo poder
clame ao Senhor pela primeira promessa, o batismo do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Há uma Jerusalém para ser conquistada. Ela tem muros altos, muros fortes, mas o Espírito Santo derruba todas as barreiras, todas as muralhas, vai até a última fronteira. Amém? Acredite, acredite. A pregação do poder do Espírito Santo derruba todas as barreiras e nós vamos conquistar nossa Jerusalém para Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Pastor Gilson, se o pastor Wagner estivesse aqui, ele ia dizer: eita glória, foi uma chuva de bênçãos. O poder do Espírito Santo foi derramado hoje com profundidade. Amém, amém. Gente, vocês perceberam que hoje foi tudo junto. A mensagem poderosa, um testemunho poderoso. Deus nos abençoou tremendamente no dia de hoje. Pastor Gilson, muito obrigado, querido. Amém. Querido. Peço ao Senhor que nesse momento dirija uma oração a Deus, pedindo que tudo que foi dito aqui, cada frase dessa que foi pronunciada, ela faça produzir efeitos no nosso coração. Por gentileza, ore ao nosso Deus. Pai eterno, Deus poderoso, exaltado seja, Senhor, o teu nome. O Deus das promessas lindas, as promessas mais lindas da tua palavra. Deus vivo, presente, que nos ama e que tem todo o poder no céu e na terra, que nos socorre no momento oportuno, que segura a nossa mão e que nos conduz pela caminhada. A tua serva diz: não há limites, oh coisa linda, não há limites para quem põe de parte o próprio eu e dá lugar à operação do Espírito Santo no coração e vive uma vida de inteira consagração a Deus. Ó Senhor, faz da minha vida uma vida ilimitada para a tua glória. Dos pastores dessa sala, uma vida ilimitada para a tua glória, das mulheres dessa sala, uma vida ilimitada para a tua glória, dos homens, dos jovens, são dezenas e centenas de jovens, Senhor, que estão buscando a Deus em oração, que estão clamando pelo Espírito Santo, como jovens do passado dessa igreja, como Evan Robert no país de Gales. Não há limite para um jovem que coloca-se nas mãos de Deus. Então eu oro agora, Senhor, para que não haja limites na nossa vida pelo atuar poderoso do batismo do Espírito Santo. Senhor, nós nessa hora colocamos a nossa Jerusalém nas tuas mãos. Às vezes parece, ó Deus, que nossa Jerusalém tem muros intransponíveis. Às vezes, ó Deus, parece que pessoas da nossa família são fortalezas inexpugnáveis, que não podem ser vencidas pelo poder da oração, mas isso não é verdade. Então nós agora oramos pelo poder que foi prometido, o poder que foi prometido no livro de Atos. Vocês receberão poder, dínamos, quando explode ninguém segura. Dá esse poder agora para essas centenas e milhares de pessoas que oram comigo agora, aqui no Zoom, aqui no YouTube. Senhor, meu Deus, dá o poder do Espírito Santo agora a todos nós, porque nós vamos invadir nossa Jerusalém e ela será conquistada por Cristo Jesus em nossa vida, pelo Espírito Santo nos empoderando. Ah, meu Deus, se for através do envenenamento, de um atropelamento, não sei, meu Pai, na minha família tem gente que só vem pela tragédia, mas está vindo, meu Deus. Louvado seja o teu nome, porque eu não vou questionar os métodos de Deus, mas eu vou querer o Espírito de Deus. Então eu oro agora, Senhor, por nossa Jerusalém. Ainda tem alguns, Senhor, na minha Jerusalém, duros de coração. Mas, como diz Rick Warren, eles podem recusar nosso amor, rejeitar nossas palavras, mas não terão nenhuma força, nenhuma resistência contra as nossas orações. Envia, Senhor, agora um anjo poderoso na vida de cada um da nossa família e toca-lhes o coração pelo poder do Espírito Santo. Sensibiliza-os a ouvir a tua voz. Que neste dia seja um dia de contato com nossos familiares, que possamos dizer: eu estou orando por você,
e que ele seja sensibilizado pelo Espírito Santo. Nós entregamos nossa Jerusalém ao Senhor nesta hora. Nós levantamos nossas mãos agora, Senhor, para o céu em oração. E nessas mãos levantadas para o céu em oração, meu Deus, é nossa Jerusalém que estamos colocando diante de Ti. Visita, Senhor, um cônjuge, uma esposa, um marido, um filho, um irmão, um pai, um tio, uma mãe, por quem estamos orando agora. Visita essa pessoa, Senhor. Quebranta-lhe o coração com o poder do Espírito Santo, com a bomba poderosa do poder do Espírito Santo. E, ó Deus, faz essa pessoa se prostrar e se render ao Senhor. O Senhor já entrou em Jerusalém uma vez. E agora nós oramos para que entre na nossa Jerusalém. E que, ó Deus, a nossa Jerusalém seja conquistada pelo céu. Toma-nos, ó Pai. Batiza-nos com o seu Espírito. Batiza-nos com o seu Espírito. Estamos em Jerusalém agora. O Senhor falou, fica em Jerusalém, fica no alto, até receber o poder. Estamos unidos, estamos como os discípulos, num lugar, numa sala, em oração, em clamor, em lágrimas, pedindo, batiza no Senhor pelo seu Santo Espírito, e essas orações estão sendo acumuladas, essas orações estão sendo levadas, nenhuma delas estará perdida. Ó bendito Deus, louvado seja o teu nome por essas promessas. Assim entregamos a nossa vida em suas mãos para o dia de hoje. Usa-nos no dia de hoje com poder para a tua honra e tua glória. Há uma geração missionária que está sendo levantada pelo poder da oração, pelo poder do batismo do Espírito Santo. É a nossa prece, é o nosso clamor pela salvação de nossa Jerusalém, de nossa Judeia, de nossos vizinhos, de nossos amigos, de nossa Samaria, e é a oração que fazemos pelos confins da terra, e fazemos no nome do nome que é sobre todo nome, o poderoso nome de Jesus Cristo, o nome daquele que fez a promessa, daquele que foi elevado às alturas, daquele que foi prometido vir sobre as nuvens como subiste, no nome maravilhoso do príncipe da vida, Emanuel. Deus comigo, Deus conosco, Espírito Santo, Deus em nós. Oramos em nome de Cristo. Amém, amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você. Receba esse poder na sua vida. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Viu, pastor? Deus seja louvado nessa manhã. Estamos, de fato, com a bateria recarregada para um novo dia aqui. Estamos com o coração, de fato, ardendo pela mensagem do Senhor. Amados, só avisando, amanhã é dia de busca pessoal, né? Amanhã é dia de busca pessoal. E estaremos, então, no capítulo 5, né, do nosso livro, tá bom? Que nós estamos lendo. Revamento, né? De revamento, passos para o revamento pessoal, né, espiritual. E, nesse momento agora, nós vamos sair, lógico, vamos sair da sala, mas não vamos sair da presença de Deus, né? Vamos continuar na presença do Senhor. Então, amados, agora nós vamos para aquele momentozinho especial, né? Que é o nosso Bom Dia com Alegria, tá bom? Deixa liberar aqui o áudio do pessoal. Então, nosso Bom Dia com... Bom dia com alegria! Bom dia! Alegria, povo de Deus! Com alegria! Com alegria! Bom dia com alegria! Com alegria! Dia, Otaviana! Com alegria! Povo abençoado, Alexandra! Bom dia! Bom dia com alegria. Bom dia, povo Bom de dia, Deus. Jane! Bom dia! Nós amamos você! Alegria!
Dia com alegria. Alegria. Bom dia, Eli Maria. Bom dia, Nosso Deus, Bom dia, durante esse dia Bom dia, Maria. Bom dia, Eliane. Bom dia, Tereza. Bom dia, Pastor Alegria. Ai, Maria. Bom dia. Alegria. Deus te abençoe, São maravilhosa. Muita luz e muita unção. Glória. Quanta sabedoria, pastor. Sivaldo, bom dia, Rose.